Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Chegou hoje ao Senado o projeto da Câmara que cancela a Política Nacional de Participação Popular criada pelo Poder Executivo. Na semana passada, os deputados anularam o decreto dos Conselhos Populares. A votação dos senadores pode ocorrer ainda nesta semana. O presidente Renan Calheiros já adiantou que o Senado deve manter a decisão dos deputados. Dificilmente passará. Esse é um projeto polêmico que encontra muitas resistências no parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado. O decreto dos Conselhos Populares instituiu a Política Nacional de Participação Social, formada por conselhos, conferências, audiências e outras formas para que a sociedade se manifeste sobre as políticas públicas. Desde que foi editado pela presidente Dilma Rousseff há 6 meses, o decreto provoca polêmica no Congresso. Deputados da oposição apresentaram um projeto que derruba o decreto dos Conselhos Populares sob o argumento de que ele interfere no papel do Congresso. Senadores oposicionistas também são contra o decreto. Isso seria uma tentativa absolutamente injusta de manipulação do Congresso pela via de representações montadas pelo Poder Executivo com a composição conveniente ao Poder Executivo, que seriam os conselhos. Mas o PT espera reverter o resultado da Câmara. Sim, nós vamos tentar mudar essa decisão porque ela está baseada num pressuposto falso de que esse decreto estaria retirando do Congresso Nacional qualquer tipo de poder. Isso não é verdade. O Congresso continua autônomo, soberano. Apenas o governo está organizando o funcionamento de estruturas que já existem. Assim como na Câmara, os partidos aliados do governo no Senado também estão divididos. Nós vamos criar mais conselhos. Eles já existem, já estão funcionando. Assembleias para tudo que é lado. E, ora, por que nós vamos... Qual é o que está por trás disso? Eu acho que está se fazendo aí uma verdadeira tempestade por um tema que só fortalece a opinião da população junto aos poderes constituídos. Este consultor do Senado, especialista em direito constitucional, discorda que o decreto invada as competências do Congresso. Ele explica que o texto apenas organiza instâncias de participação que já existem. Não localizei no decreto nenhuma criação originária de direito, nada que já não esteja. Há apenas uma certa sistematização e organização, né? Talvez com uma pompa, uma circunstância excessiva que tenha levado a essa polêmica, talvez. Segundo Fernando Trindade, a derrubada do decreto pode ser uma derrota política para a presidente Dilma Rousseff, mas não terá impacto nos conselhos em funcionamento. Se ele não criou nada originariamente, a sua derrogação também não vai revogar nada, nenhuma norma originária. Então, a participação popular nas políticas públicas poderá ocorrer. Se o governo quer conselho, que procure entidade A, B e C, se aconselhe e proponha ao Congresso, para o Congresso debater e votar. Quem votar contra, quem derrubar essa proposta, que assuma diante da sociedade organizada. Pela tramitação normal, a proposta que anula o decreto dos Conselhos Populares segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas se houver acordo entre as lideranças, o texto pode ir direto ao plenário. Na semana passada, o Senado aprovou uma medida provisória complexa, editada pelo governo com a intenção de estimular a economia. A presidente Dilma Rousseff tem que sancionar o texto até quarta-feira. São mais de 100 artigos, com tantas mudanças que a TV Senado preparou uma série de reportagens para detalhar a MP 651. A primeira trata da desoneração da folha salarial. Não importa o tamanho da empresa, da pequena à grande, todas possuem folha de pagamento, que nada mais é do que uma lista com o nome dos funcionários, cargos e vencimentos. Além da remuneração, a empresa arca ainda com outros direitos trabalhistas, por exemplo, a contribuição de 20% sobre o salário do trabalhador. Para estimular a produção, as exportações e a contratação de trabalhadores, a MP 651 substitui essa contribuição de 20% por outra. 1% da receita bruta no caso da indústria e 2% para os setores de serviços. É a chamada desoneração da folha de pagamento. Amplia o horizonte em que a empresa vai trabalhar. Então, ela pode tomar as suas decisões
de investimento, de contratação de novos colaboradores, de uma forma mais clara, ela pode fazer os seus cálculos de uma forma mais efetiva. À medida em que ela recolhe menos tributos, ela tem mais capital para investir na atividade empresarial de um modo geral. Com relação ao setor exportador, a desoneração da folha ela promove, digamos assim, uma desoneração especial, porque as receitas de exportações elas não são tributadas por essa nova contribuição que incide sobre a receita bruta. Essa redução de custo pode chegar em torno de 4% do valor do produto exportado, né, para um setor, por exemplo, que tenha 25% de participação de mão de obra. A medida traz outro benefício. Agora, os importados também terão que pagar a contribuição de 1% sobre a receita bruta. Essa medida traz muita competitividade, né, para os setores exportadores brasileiros e, ao mesmo tempo, traz um equilíbrio de competição dentro do mercado interno. A MP ampliou a lista de beneficiados, que hoje inclui 56 setores, entre eles o automotivo, o da construção civil e o têxtil. Agora, 4 novas áreas serão contempladas: as empresas de transporte rodoviário de passageiros sob regime de fretamento, as empresas de engenharia e arquitetura, as drogarias e farmácias de manipulação e empresas de tecnologia da informação que façam processamento de dados de gestão e gerenciamento de processos. Já aqueles que teriam sido prejudicados pela desoneração voltam a contribuir sobre o valor da folha. É o caso das empresas que fabricam insumos de padaria e para a indústria têxtil. Essa medida provisória é uma medida do bem, é uma medida que ajuda as empresas, ajuda a economia, ajuda a manter empregos e ajuda a desonerar a folha de pagamento, que é algo extremamente importante no país. Há um ganho de formalização em vários setores. Muitas empresas deixaram de praticar, por exemplo, o uso de pessoas jurídicas em substituição à contratação formal. Outras empresas passaram a incorporar mesmo na sua própria equipe pessoas que antes não tinham carteira assinada. Com a medida, a renúncia fiscal do governo só para este ano é de 15 bilhões de reais. Essa desoneração é extremamente importante, ainda mais se a gente observar o cenário competitivo. O Brasil foi o país que mais perdeu posições no ranking mundial de competitividade ao longo dos últimos 4 anos. De 2010 até 2014, avaliado pelo IMD e pela Fundação Dom Cabral, o Brasil caiu de 38 para a 54ª posição em 60 países. A reportagem de amanhã vai explicar a volta do programa que devolve aos exportadores tributos retidos ao longo da cadeia produtiva. O Reintegra também foi incluído na MP 651. Uma sessão especial no plenário do Senado lembrou hoje os 100 anos de nascimento de Lupicínio Rodrigues, o músico gaúcho que compôs clássicos da dor de cotovelo. 5 adjetivos resumem bem a personalidade, a biografia e as obras deste gaúcho, boêmio e talentoso Lupicínio Rodrigues. Passional, brilhante, original, corajoso e perene, imortal, como é a sua obra. Eu só sei que quando eu a vejo, me dá um desejo de morte ou de dor. É muito bonito. Isso é filosofia pura. É de chorar, né? Ou de sorrir. A poesia tinha o sentimento da alma. A poesia tinha a candura do ser. A poesia tinha a elaboração daquilo que nós podemos encontrar e podemos hoje trazer aqui, porque que o Pai está perpetuado no seu centenário. Esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Lupicínio Rodrigues nasceu em 16 de setembro de 1914 em Porto Alegre e morreu em 1974. Durante o mês de novembro, o Congresso Nacional e outros monumentos de Brasília estão iluminados de azul. É para lembrar os homens de que é vital fazer exames preventivos contra o câncer de próstata.
O câncer de próstata é o segundo que mais mata os homens brasileiros. Só perde para o de pele. No ano passado, foram 60 mil casos e 12 mil mortes. Neste ano, as estimativas apontam a ocorrência de 69 mil novos casos de tumor de próstata. Espera-se, por conseguinte, que o Novembro Azul contribua para modificar este quadro. O Senado faz parte da campanha Novembro Azul para convencer os homens a procurar um urologista. Na sessão solene que lembrou o Dia Nacional do Combate ao Câncer de Próstata, os médicos informaram que, se identificada no início, a doença tem 90% de chances de cura. O homem tem medo de descobrir doença, tem medo de ir ao consultório médico. No ano passado, para vocês terem uma ideia, o SUS teve 15 milhões de consultas ginecológicas e menos de 3 milhões de consultas urológicas. Lembrando que o urologista trata tanto do homem quanto da mulher. A principal forma de prevenção é o exame de toque retal e um tipo de exame de sangue para medir o nível da proteína PSA. O preconceito arraigado contra o exame de toque retal, que dura cerca de 10 segundos, tem sido uma das razões para que o homem brasileiro perca a batalha contra o câncer de próstata. Os senadores cobraram a presença de um representante do Ministério da Saúde na sessão. No ano passado, dos 8 bilhões de reais previstos para a saúde do homem, apenas 3 bilhões e 600 milhões foram gastos. Os parlamentares também pediram mais urologistas no SUS e lembraram a aprovação na semana passada do projeto que obriga a saúde pública a ter programas de combate ao câncer de próstata. A presidente da República não vete esse dispositivo ou nenhum dispositivo que foi aqui tão debatido. Depois da sessão solene, os senadores acionaram uma iluminação especial. Durante todo o mês de novembro, o prédio do Congresso fica azul. Um senhor me procurou e falou: eu estou aqui, estou curado por causa da sua campanha. Aí eu acho que eu cumpri o meu papel como cidadã, né? E é esse o papel do Instituto. O site da campanha Novembro Azul tem toda a programação da iniciativa contra o câncer de próstata. São palestras em empresas, caminhadas, corridas, mutirões de saúde. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e amanhã às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Encerramos esta edição com imagens do Congresso Nacional iluminado de azul. Boa noite e até amanhã.